Senhores telespectadores, mais uma vez aqui estamos na nossa mesa de bar pela TV Galega, Imagem da Cidade, trazendo o blumenauense para contar a respeito de sua vida e sua atividade. No programa de hoje, nós temos o prazer de ter a participação de uma mulher. O elemento feminino não é fácil de se trazer aqui para a nossa mesa de bar para degustar um vinho do Douro, vindo lá de Portugal, da vinícola Rede. Nossa convidada de hoje é a Roseli Dalla Giustina. Tudo bem, Roseli? Tudo bem. Della Giustina, né? Della Giustina. Eu tenho até apelidei de Dalla agora. Ficou. Tem um grande amigo que já faleceu agora, Dalla Rosa, né? Sim. E você é Della e Dalla. Muito bem. Você é blumenauense de nascimento ou de coração? De coração. Coração. Você nasceu onde? Eu nasci no interior de São Paulo. Uhum. E todo mundo pensa que, quando eu falo o nome da cidade, que é do Rio Grande do Sul, porque o nome da cidade é Rancharia. Rancharia? Lembra do Rio Grande? Tinha lá boiadeiro também, tudo? Não. Quando eu nasci já estava diferente. Já estava diferente, né? Já era uma cidade, já estava diferente. E São Paulo cresceu muito, né? Meu Deus. Interior, inclusive, né? Nós vamos para lá visitar, tem os familiares, né? Tem Ela fica no oeste? No oeste, no oeste. Região oeste. Ela pode ter até sido fundada pelos gaúchos, porque os gaúchos entraram por Santa Catarina, lá pelo oeste, foram subindo, passaram pelo Paraná, foram pelo Mato Grosso, São Paulo, Mato Grosso, foram até o Amazonas, né? Aonde a gente chega lá, tem lá um CTG, não sei o quê, churrascaria. Sim. Do gaúcho. Não, tem gaúcho por tudo. Quando a gente viaja, tem realmente... Que nem cigano, né? Que nem cigano. Eu estive na Itália com meu pai, lá em Pistoia. Aí quando nós saímos do cemitério de Pistoia, assim, eu li, bem grande assim, churrascaria do gaúcho. Olha. Aí eu fui saber como é que era. Disse que era um sargento que ficou lá tomando conta do cemitério, casou com uma italiana, mas que já tinha até falecido, mas o estabelecimento permaneceu, né? Ficou o nome. E ele era gaúcho. Então, o gaúcho é nesse ponto, eles são bairristas mesmo, né? Invadiram o planeta. Churrasco do gaúcho. E você cresceu mesmo em rancharia? Não, eu cresci numa cidade ali do lado, é uma cidade, ela é Paraguaçu, e morei em Presidente Prudente também. Que já é uma cidade a mais, né? Já é capital do oeste lá, né? Já era uma cidade assim, maior, né? Realmente. E em São Paulo, morei em São Paulo, capital também, para assumir emprego no banco. Mas escola, formação, foi mais... Interior de São Paulo. No interior, né? E depois voltei para Presidente Prudente, né? Aí conheci o meu marido e viemos para cá, que ele é daqui. Ele é de Blumenau? Ele é nascido em Brusque. Brusque? Brusque. Brusque. Ele é nascido em Brusque e... E o que ele estava fazendo lá em Presidente Prudente? Ele estava fazendo faculdade. Estava estudando lá. Se conheceram na faculdade, o quê? Foi bem interessante. Uma amiga que nós morávamos no mesmo pensionato, né? Ela fazia faculdade na UNOeste lá. E aí ela falou, eu vou te apresentar um amigo. Mas não era ele. Era um outro? Era outro amigo. E aí, na verdade, foi bem interessante quando chegamos lá, né, na República, eles moravam numa República. Essa foi a minha amiga Mari, ela mora em Terra Rica. E aí, ele abriu a porta. E foi bem assim... amor à primeira vista? Eu acho que foi. O outro dançou. E aí, não ia dar liga. Não ia dar liga, Pimpão. E aí nós começamos a conversar, começamos a namorar e quando ele se formou, aí eu vim pra cá. Pedi transferência do banco e vim pra cá. Pra casar. Ele formou-se em... Odontologia, né? Como é o nome dele? Márcio Della Giustina. Márcio Della Giustina. Tá aí, tá feita a propaganda já do doutor. Pois é. Cirurgião dentista? Sim, ele é especialista em enxerto e implante. Enxerto e implante. E aí foi olhar, deu aquela faísca
Olhos azuis, né, Pimpão? Aí tem olhos azuis. O problema foram os olhos azuis. Até aqueles olhos azuis realmente cativaram. E ele é loiro também, não? Loiro. Loiro, olhos azuis. Inclusive, quando nós namorávamos, todo mundo pensava que nós éramos irmãos. Porque o cabelo era a mesma coloração e o meu cabelo também estava bem cacheado, né? E ele tem um cabelo cacheado, eu só não tenho os olhos azuis dele, mas todo mundo pensava que a gente era irmão. Mas é um mão de coração, né? E casaram logo? Foi namoro longo? 2 anos. 2 anos aproximadamente. Aí nós viemos... Porque daí ele viria embora, porque se formou, né? Sim. Já tinha gabinete montado aqui? Já, o pai dele era dentista prático no barracão. Tá. E tinha montado ali o... Então ele começou o barracão? O consultório dele começou lá. Ele tem até hoje o consultório lá. Chegaram quase em Brusque de volta. Quase que ele voltou pro local de nascimento. E até hoje ele atende 2 dias lá e faz as cirurgias aqui em Blumenau. Honrando o que o pai dele começou, né? Ele é interessante porque modifica bastante, né, a clientela, houve uma mudança, né? Mas o ponto permaneceu. Porque no tempo do dentista prático era arrancar dente, né? Sim. E botar dentadura. Nossa, eles contam cada história. A minha sogra segurava a criança na cadeira. Então, por isso que hoje muita gente ainda tem medo. Porque a gente ia no dentista, era a broca era no pedalzinho aqui. Sim. Era uma rotação de umas 18 rotações por minuto. Aquilo esquentava, né? Aquele burfava um arzinho para dar uma refrescada, né? Sim. Isso que é o medo que tem. Hoje é supersônico o negócio. Hoje uma anestesia, você não sente nem a anestesia, né? Hoje também tem uma tecnologia que é incrível. O dente vinha com boticão, né? O cara já tremia na base. Nós passamos por isso, né? Por essa fase. Mas eu tive muita sorte, assim. Eu nunca tive medo de dentista, porque o dentista que me tratava quando era criança era uma pessoa assim maravilhosa também, sim. E então nunca tive medo de dentista. E eu sou assim, né? Eu sou portador. Se é preciso para curar, então tá bom, faz aí. E aí um dia eu tenho um sobrinho que é dentista também, o Flávio. E um dia eu fui lá, ele deu anestesia, disse: tio, eu vou ali nos fazer os que depois já volto aqui então. Quando eu voltei, eu já estava dormindo na cadeira. Disse: pô, você estava dormindo? Deitou é para dormir, né? Comigo bom. Deitou é para dormir, né? Que paciente bom. Essa parte, assim, é uma coisa, assim, impressionante, né? Às vezes ele fala que tem pacientes que a adrenalina é um ou outro, mas a adrenalina é tão alta, o medo, que a anestesia não faz efeito. A minha filha mais nova é assim. Eu fui lá, ela tirar o dente do siso. Dava injeção, no fim, acho que ela ficou meio amortecida assim pro resto da vida, na bochecha aqui assim. E não sei se é um medo, né? Talvez não está nem sentindo, mas acha que está sentindo, né? Você sabe uma coisa interessante? Quando a gente era pequena era assim, né? Meu pai tinha uma sapataria, trabalhava em casa e a minha mãe ajudava ele. E aí era assim: vai lá no bar pegar um pedacinho de sabão, porque era tudo barzinho, não existiam supermercados, né? Isso que existe agora. Vai lá na venda. Vai lá na venda. E eu ia, cada vez que eu ia, eu comia um doce. Cada vez que... Aí eu ganhei todas as cáries naquela época, né? Porque comia um doce. Até que um dia descobriram, né? Aí cortaram essa história do doce, mas já tinha sido feito estrago. Foi a época também do açúcar União. Aí vinham, né? Se colecionava, vinha um livro, se colecionava lá, recortava, né? As embalagens. E vinha aquele livro maravilhoso. Minha mãe faz um doce que é um espetáculo. Doce, a mãozinha dela para fazer doce realmente é maravilhosa. E aí ganhei essas cáries. Então, teve uma época que precisou trocar. E eu não sou sensível para dor. Ele troca tudo sem anestesia. Olha. Porque realmente tem Depois eu descobri por quê. Fazendo um curso na área de humanas, eu descobri algumas pessoas são assim. Não tem tanta sensibilidade para dor. Outros já têm. A minha mulher, você bate ela assim, ela dá um pulo. Ai!
sabe? São. Qualquer batendo pé, batendo onda, encostar, ela dá extremamente sensíveis e sentem dor mesmo, sim, é uma sente, coisa sente. assim, né, bem É forte. ruim, né? É ruim, bom é não sentir mesmo. Quem não sente corre um risco, ele pode isso sim. estar desenvolvendo, né, alguma E não- patologia e não percebe. Não percebe. Esse risco realmente a gente corre, então tem que estar meio atento a algumas coisas. Agora, você fez faculdade também? Eu fiz educação física. Educação física? É. Mas foi professor de educação física, não? Não, porque eu passei no concurso da Caixa Econômica Federal. Aí já ganhava bem mais, né? Professor é professor. Na Funcionário da época, Caixa. eu nem sei como é que estão hoje as promessas da Caixa, mas na época era assim um emprego que não se podia descartar. A Caixa Econômica e Banco do Brasil era coisa assim que o pessoal sonhava em trabalhar, né? Porque era emprego garantido. Era a meta né? entrar num emprego Ganhava desses, né? E agora, só que para progredir na carreira tem que mudar de lugar, né? Ficar parado no lugar só não cresce muito, né? Eu sempre bati na tecla, porque, principalmente com filhos, né? De permanecer numa área mais técnica. Eu sempre quis permanecer no caixa, então eu sempre rejeitei qualquer coisa na parte de gerencial, né? Porque que no caixa já é para trabalhar 6 horas, você não trabalhava 6, trabalhava muito mais, né? Pelo menos 8 horas. Ficava depois fazendo o livro caixa para ver se dava né? diferença, tinha que achar onde é que houve diferença, sobrou, faltou dinheiro, né? E muito malote também, né? Malote que também. tinha. Então eu nunca realmente quis ir para essa outra área, né, administrativa. E acontece que um gerente, ele fica ali 12 horas envolvido e é muita leitura, responsabilidade bem. Nós vamos fazer uma pausa para darmos comerciais e já nós vamos conversar um pouco sobre a Caixa Econômica, né? Sobre o teu emprego na Caixa. Você então foi Caixa, só Caixa você foi Caixa, sempre Caixa. Sim, dentro da Caixa escriturária. Gostava de fazer esse trabalho? Eu gostei da Caixa no início. Depois vieram as metas. Aí começou a complicar a vida. Aí ficou difícil. Então, no próximo capítulo, no próximo bloco, quando nós voltarmos nos nossos comerciais.